queridos, esse versículo, essa passagem, do capítulo 8 de Romanos, é riquíssimo, né? E muito especialmente esse versículo, esse trecho, fala muito aos nossos corações, né? E o versículo 26 tem muitos ensinamentos, tem muitos pontos a serem refletidos, né? Mas eu queria que a gente olhasse para um determinado ponto, que é essa palavrinha aqui: o Espírito Santo intercede por nós, a intercessão do Espírito Santo, que é o que eu gostaria de meditar com os irmãos. O Espírito Santo, ele tem várias funções na igreja, né? Eu comecei a olhar, a procurar, eu achei 8. Eu ia trazer aqui dizendo: olha, o Espírito Santo tem isso, mas não existe. Eu acho que vou procurar, é capaz de achar mais. É porque Jesus tem 3 funções na igreja, com o povo dele. Jesus, ele é profeta, ele é o sacerdote e é rei. Aí eu pensei, o Espírito Santo deve ter 6, 7, mas eu não cheguei em 8, parei de contar. Então a gente vai meditar sobre as muitas funções do Espírito Santo na igreja, que é muito importante, né? Mas hoje eu queria que a gente refletisse a respeito da intercessão do Espírito Santo e o que é que isso tem a ver com a nossa oração. A palavra interceder, né, essa palavrinha que a gente usa, ela vem do latim, né, que é ficar entre. Mas a palavra grega, ela é mais ampla, ela é mais profunda do que o latim. A ideia que ela transmite é de representar, de defender, de ficar em nosso lugar. É como o Espírito, é como advogado. O Espírito Santo é quem, diante de Deus, é quem expressa quem nós somos, o que nós pensamos, o que nós queremos, o que nós precisamos. É Ele que traduz da melhor forma, da forma mais clara e verdadeira, aquilo que nós somos diante do Pai. Diante do Pai que toma as decisões, que atende às nossas orações. Então, aqui a gente vê a grande importância do Espírito Santo nos conhecer, ele conviver com a gente, né? Ele fazer parte da nossa vida. Quando a gente lê essa expressão, né, que tem no versículo, no finzinho do versículo, que ele fala com o Pai, com gemidos inexprimíveis, eu acho que aqui surgiu, inclusive, tem isso que dá margem para essas crenças de línguas estranhas, né, que algumas pessoas acham que falam essa língua aqui. Na verdade não tem nada disso. As palavras inexprimíveis é porque o Espírito Santo, assim como o Deus Pai e o Deus Filho, eles têm tal comunhão, que a comunicação entre eles é tão plena e perfeita que nós nunca vamos alcançar. E aqueles que pensam que falam nessas línguas aqui estão enganados. Aquilo não é real, não é verdade. Esses gemidos inexprimíveis nada mais é do que o próprio sentimento do Espírito Santo, que se reflete no coração de Deus Pai e de Deus Filho simultaneamente. Quando Jesus disse que ia estar com a gente todos os dias até a consumação do tempo, ele não disse que vinha para o culto domingo, não. Ele disse que na pessoa do Espírito Santo ele estaria presente. Ele escuta as nossas orações, escuta os hinos que nós cantamos, ele participa do nosso culto todo domingo, em todas as ocasiões da igreja, na pessoa do Espírito Santo, por causa da plena comunhão entre eles. Essa comunhão é a comunicação entre o Espírito Santo e o Pai, que por onde se transmite os nossos pedidos, o que nós conversamos com Deus. O que Deus Pai ouve é o que o Espírito Santo transmite. Aí aqui a gente encontra alguns detalhes importantes, né?
primeiro, é claro que as nossas, inclusive nós estávamos meditando sobre isso, eu acredito que sexta-feira passada, ou ano anterior, sobre a nossa responsabilidade na hora de orar, né? Na hora de fazer pedidos, na hora do que a gente pede a Deus. E às vezes a gente pede coisas que a gente pensa que são importantes, mas na verdade a gente está pedindo brinquedo para Deus. A criança só pensa em brinquedo, né? Eu conheci um menino, eu não vou citar o nome dele, certo? Mas eu também era criança, e todas as crianças ganharam caixas, estavam abrindo as caixas, só que eram coisas assim, de escola, livro, caneta, lápis, roupa. E esse menino, quando abriu, que descobriu que era roupa, que era, ele ficou bravo, ficou com raiva de quem trouxe o presente, ele queria brinquedo. Aí, claro, criança, né, exterioriza o que pensa, fala, né, em vez de cochichar depois, né, eu queria brinquedo, mas não, você chega a falar na hora. E às vezes a gente se comporta como criança diante de Deus, a gente pede mais brinquedo do que ferramenta. A gente tem uma propensão muito maior para pedir o que a gente quer do que o que a gente precisa. E, olha, queridos, eu vou ser muito ousado na palavra, mas sempre, em 100% dos casos, a oração é tola. Quando pedimos o que queremos, estamos perdendo a oportunidade de pedir o que precisamos. Porque o Espírito Santo é quem sabe o que nós precisamos. E quando a gente pede o que a gente quer, esse pedido nem mesmo chega aos ouvidos de Deus, porque o Espírito Santo não se deixa enganar. Então, é claro que a gente sabe que Deus nos dê como filhos, Ele nos ama com amor paterno, né? Ele cuida da gente como pai. Então, é claro que Deus também sente prazer com a satisfação do nosso coração. A palavra nos diz isso, né? Que Deus vai satisfazer os nossos corações. Mas para isso, o Espírito Santo tem que nos conhecer com tal intimidade que veja que as nossas vontades, por mais simples que sejam, por mais infantis que possam parecer para Ele, são inofensivas e não vão atrapalhar a nossa vida de comunhão com Deus. Para isso, Ele precisa da sua intimidade conosco. Ele precisa nos conhecer profundamente, precisa nos conhecer em todos os detalhes do nosso ser, dos nossos planos, nossas intenções, das nossas fantasias. Às vezes a gente fantasia as coisas. E Ele, então, quando convive conosco intimamente, amplamente, Ele sabe o que é que nós queremos, sabe o que é que Deus nos daria, que completaria a nossa alegria, mais do que aquilo que nós queremos. Quem foi que leu? Que leu que o Senhor pode nos dar muito mais do que nós pedimos. Tem um corinho que fala isso, né? Infinitamente mais. Quando estava lendo, eu estava lembrando da água. Que o Senhor pode nos dar muito mais do que o que nós queremos. Quando o Espírito Santo entende o porquê de nós queremos alguma coisa. Mas o Espírito Santo não vai nos conhecer invadindo nossos corações. Ele respeita a nossa privacidade. Ele não lê nossos pensamentos. Isso é um equívoco. O Espírito Santo não lê pensamento de ninguém. Ele conhece a nossa forma de pensar. É isso? O próprio Jesus disse, sabendo o que pensavam. Jesus conhece a nossa forma de pensar, a nossa lógica, mas não invade nossos sentimentos. Então, para que a nossa intimidade com o Espírito Santo seja efetiva e faça diferença em nossas orações, nós precisamos conviver com o Espírito Santo. Nós temos que cultivar a nossa amizade com Ele. É aqui que está a nossa parte. É aqui que pesa
é a nossa contribuição com a intercessão do Espírito Santo. Ele não vai interceder por nós sobre aquilo que ele não sabe, sobre aquilo que ele não vê, sobre aquilo que ele não sente em nossas vidas, em nossa verdade. Então, é necessário que nós cultivemos amizade, cultivemos intimidade com o Espírito Santo, para que ele nos conheça profundamente, nos conheça amplamente e saiba o que colocar diante de Deus. Então, cabe a nós nos esforçarmos para essa comunhão com o Espírito Santo. Não depende dele. A parte de Deus em nossas vidas já foi feita na sua totalidade. O Senhor fez tudo o que era necessário para que nós pudéssemos glorificá-lo, desde já, aqui na terra. E daqui para frente, nós é que temos que nos empenhar em crescer espiritualmente. E isso só é possível em comunhão com o Espírito Santo. Então, queridos, e agora? Como é que a gente cultiva a nossa intimidade com o Espírito Santo? O que a gente pode fazer para aprofundar o nosso relacionamento com Deus? O Espírito Santo é a pessoa divina que tem contato com o seu coração e com o meu. Quando a gente se ajoelha para orar, é Ele quem acompanha, que está vendo. Quando a gente fecha a porta do quarto, a gente estava meditando sobre isso semana passada, fecha a porta do quarto da nossa intimidade, não é a porta do quarto lá da cama. Quando a gente se fecha para falar, é Ele que escuta, é o Espírito Santo. Então, o que a gente tem que fazer para melhorar a nossa intimidade com Ele? Só temos um recurso, queridos, um só. Uma coisa só a gente pode investir para ampliar o nosso convívio com o Espírito Santo. Tempo. É dedicar mais tempo a Ele. Dedicar mais tempo em oração, em conversa com Ele. Quanto tempo será por dia que Jesus orava a cada dia? Às vezes ele ia para lá e ficava a noite toda, ele voltava de manhã, a turma fazendo café lá, tinha café lá, Jesus chegando da oração. Quantas horas por dia a gente está dedicando para conversar com Deus? 2 horas? Espalhadas? Meia hora? Quanto mais nós nos dedicamos a conversar com o Espírito Santo, mais Ele nos conhece, mais Ele vai saber quem somos, vai saber a verdade do que a gente está falando. Às vezes, irmãos, a gente suplica a Deus algo que não reflete a verdade do nosso coração. Nós não nos conhecemos, nós nos enganamos. Às vezes a gente se ilude sem saber sobre nós próprios. E Ele não se engana. Então, o que melhor podemos fazer para que as nossas orações cheguem ao trono do Senhor, na sua amplitude, na sua inteireza, é fazer com que o Espírito Santo conheça claramente as nossas verdades, nossas mentiras, nossos equívocos, nosso pecado. Nós nos confessamos para Ele. Então temos que ser verdadeiros para o Espírito Santo. E a gente só cultiva isso com muito tempo de conversa. Então, queridos, o que vai determinar na minha vida e na sua, que a gente não pode ficar fiscalizando a vida dos outros, né? Tem gente que pensa que o pastor é fiscal, né? Quando o pastor vai para a festa, já muda tudo, né? Quando o pastor toca a campainha, chega em casa, vixe, pastor, arruma isso, arruma aquilo. Meu Deus! Esconde a televisão, a Coca-Cola. Tem uma igreja aí que escondia as televisões dentro do guarda-roupa lá. Então, mas não tem fiscal. Não tem como fiscalizar o seu nível de santidade. Ninguém pode fiscalizar. Ninguém pode fiscalizar o pastor. Não é verdade? Só nós
sabemos o quanto somos falhos na nossa intimidade com Deus. E só nós, intimamente, pessoalmente, podemos mudar isso. Só nós podemos decidir sozinhos. Eu quero ampliar as minhas conversas com Deus. Eu quero ampliar a minha comunhão com o Espírito Santo. Só a gente pode decidir isso e botar em prática, né? Sem que os outros vejam, sem testemunha, só Ele vai ver. Então, queridos, quanto mais tempo nós nos dedicamos a conversar com Deus, quanto mais tempo do nosso dia de 24 horas a gente tem de conversa com o Espírito Santo, mais Ele nos conhece, mais Ele sabe interceder por nós e mais eficiente a nossa oração. Mais claros vão ser os efeitos das nossas orações, por causa da nossa comunhão com Deus. Então, que o Senhor nos abençoe e nos capacite a cada dia dedicarmos 1 minuto a mais em nossas orações com o Senhor, para que a nossa intimidade com Ele seja cada vez mais profunda. Amém?